Olá, sejam bem-vindos. É uma honra recebê-los aqui no CrioTalk, que é um espaço que a gente vai conversar sobre assuntos de medicina, sobretudo na área de medicina regenerativa. E dentro da medicina regenerativa, que é o forte da criogênese, todos nos conhecem, a gente tem um laboratório de coleta de células-tronco, sangue de cordão, polpa de dente, e também atuamos em vários trabalhos científicos nas principais universidades. E a gente quer passar todo esse assunto de medicina regenerativa para vocês, de uma forma bastante simples, de uma forma para vocês entenderem o potencial da medicina regenerativa aqui no nosso país, no Brasil. Nós temos convidados especiais, meu sócio, amigo, Luiz César vai apresentá-los, que são ultra especialistas no campo onde a gente vai abordar. Hoje nós temos o prazer de receber aqui dois grandes cirurgiões do HC de São Paulo, o Dr. Marco Demange e o Eduardo Malavolta. O Marco Demange é professor doutor, cirurgião ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. E o Dr. Eduardo Malavolta é chefe do grupo de ombro e cotovelo do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC da USP. Professor livre-docente da FME-USP e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, é isso? Exatamente. Que nome, hein, cara? Tem algum... essa sociedade tem alguma maneira de falar? SBCOC. SBCOC, é isso? Eu não conhecia. Ok. Dentro do nosso campo de atuação, a gente tem duas áreas importantes. Mais uma vez, além da coleta de sangue de cordão e tecido de cordão. A gente tem, uns 20 anos, desde há 20 anos, a gente tem uma forma de fabricar plasma rico em plaquetas. E o primeiro trabalho que eu queria abordar aqui é o uso do plasma rico em plaquetas na cicatrização do tendão patelar. Um dos autores que participou desse artigo é o Dr. Marco Demange, que é o nosso convidado, e eu poderia falar um resumo, mas acho que ele, com muito mais propriedade, pode abordar e sintetizar o que foi esse trabalho. Claro. Bom, primeiro, olá a todos, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A gente já se conhece há bastante tempo, tanto pelas atividades acadêmicas na universidade, pelo dia a dia no Hospital das Clínicas. A criogênese já tem uma história muito longa. E até antes de começar essa ideia de falar um pouco da regenerativa musculoesquelética, e o que vem é o porquê disso, né? E porquê desse trabalho, e porquê esse bate-papo é interessante. Uma coisa que sempre chamou a atenção da gente, e quando surgiu esse trabalho foi algo muito importante, quando a gente olha o tratamento das doenças ortopédicas, das doenças musculoesqueléticas em geral, o ortopedista sempre teve um olhar de como implantar algo, ou seja, qual implante, qual equipamento, qual fio, qual jeito de prender, se deve fazer algo, e qual a técnica. Então, vou dar um exemplo, lesão num tendão. A gente sempre olhou de que jeito costurar, qual a melhor maneira de fazer a costura e qual o melhor fio. Esse foi o olhar, seja no ombro, no joelho, no tornozelo. Isso vale para várias outras coisas, quando machuca um menisco e assim vai. Algumas décadas atrás, se começou a olhar um pouquinho para a biologia. Teve um médico nos Estados Unidos, o Henning, que ao costurar o menisco é como se fosse uma borracha que fica no meio do joelho, né? Se alguém quiser palpar e sentir como é o próprio menisco, é a mesma consistência da orelha, assim, é meio mole e tal. E ele serve como se fosse um amortecedor no joelho. E ele, quando costurava esse menisco, ele percebeu que se ele tirasse sangue, fizesse um coágulo de sangue e colocasse nesse menisco, na hora de costurar, ele aumentava a chance de cicatrizar de 20%, 30% para 80%. E publicou isso. E foi uma coisa que até fez um olhar diferente na hora de costurar o menisco, de falar, puxa, talvez olhar para a biologia local seja algo importante. Isso foi crescendo, e aí que eu acho que entra a história da medicina regenerativa, e por isso entra o mote desse trabalho que vocês perguntaram, que é, além de olhar o jeito de prender, dentro da ideia do cirurgião ortopédico,
ele precisa olhar como ele estimula a biologia local para cicatrizar melhor. Então é como se eu falasse, se eu fosse plantar uma árvore, pensando no pessoal, pensando numa cirurgia igual plantar uma árvore. Eu posso chegar e falar para vocês, essa pá tem que plantar desse jeito, colocar esse poste para apoiar, mas eu posso discutir também se eu posso adubar aquela terra, se eu posso aumentar a chance daquela planta vingar. E essa é a lógica disso. E aí, esse trabalho que foi feito, isso foi uma tese de um grande amigo meu, que é o Adriano Almeida. Esse trabalho foi publicado no American Journal of Sports Medicine, que é uma das revistas com maior relevância dentro da ortopedia. A ideia era o seguinte, a gente precisava, de alguma maneira, tirar um tanto padronizado de tendão, num local em que o tendão não tivesse machucado previamente, fechar esse tendão, colocar o plasma rico em plaquetas e ver se ele aumentaria a capacidade daquele tendão cicatrizar. Então, isso a gente entende, quando vai fazer uma pesquisa, de padronização da área machucada para avaliar. E aí que a gente começou a conversar, o Adriano teve uma ideia sensacional, que é o seguinte, pessoas que jogam bola, torcem o joelho, rompem um ligamento que chama ligamento cruzado anterior. Bom, tem um monte de jogadores, nessa época que a gente está aqui, o mais famoso deles que rompeu é o Neymar. Mas tem um monte de jogadores que já romperam o ligamento cruzado anterior. E nessa cirurgia, você pode tirar tendões de vários locais para fazer o ligamento. Você tira um pedaço do tendão num lugar e coloca para fazer o ligamento novo. Faz um furo, substitui o ligamento, ele tem que se formar. Um dos tendões que a gente tira é a região central do tendão patelar, do ligamento da patela. Então, em todo mundo que faz essa cirurgia, são pessoas que já vão ter que tirar esse pedacinho de tendão da patela, tira do mesmo tamanho de todo mundo, numa patela e num tendão que tem que estar normal, se ele estiver doente, você não iria usá-lo para fazer um ligamento. E aí a ideia foi, puxa, se a gente avaliasse se nesse tendão, que a gente vai tirar de uma maneira padronizada, e já vai precisar tirar, não é que a gente está pedindo para tirar para uma pessoa que não precisava, já iria passar por essa cirurgia, colocando o plasma rico em plaquetas, se teria uma cicatrização mais rápida daquele tecido. Ou seja, será que ajuda? Será que a gente de fato está adubando aquele tecido e olhando para a biologia? Essa era a pergunta. Ele falou, bom, como é que dá para olhar para isso, né? Bom, o melhor exame para olhar é um exame que chama ressonância magnética. Até porque a gente não vai poder testar e ver se o tendão ficou firme, vai poder machucar. Porque quando a gente fala de uma pesquisa experimental, muita gente vai lá, é como se eu plantasse a árvore e tentasse arrancar do chão e ver se ela sai, etc. No tendão não dá para fazer isso, não daria para estourar e testar. Então, vamos olhar na ressonância magnética. E aí vem uma vantagem desse trabalho, foi muito interessante. Já adiantando, então, a resposta, a gente teve uma melhora da cicatrização na ressonância magnética desse tendão. Tá? E aí, o que acontece? O que é muito interessante, a gente acha que tem 3 aspectos interessantes desse trabalho que são muito positivos. O primeiro, quando você coloca um produto como plasma rico em plaqueta num tendão, e a gente avalia isso por imagem, com a ressonância magnética, a gente elimina o viés do efeito placebo. O efeito placebo é aquele que você pode ficar sugestionado e dar uma resposta. Então, eu te dou um comprimido azul, um comprimido vermelho, e falo, sua dor de cabeça passou, quem tomou comprimido maior, às vezes acha que a dor de cabeça passou mais que quem tomou comprimido menor, e assim vai. Isso é um efeito placebo, é você se sugestionar. Na ressonância magnética, as pessoas não conseguem. Eu não consigo falar, puxa, já que o meu teve o plasma rico em plaqueta e tiraram o meu sangue, eu vou fazer minha ressonância ficar mais bonita, vou concentrar meu cérebro e não tem como a gente fazer isso. Então, foi um dado objetivo que não pode ser dissimulado ou enviesado pela resposta da pessoa para avaliar a cicatrização do tendão. Isso foi uma coisa muito interessante. Agora, quando a gente levantou a literatura do mundo inteiro e viu que tem resultados variados nos tendões, e começou a discutir o porquê esse achado foi positivo nesse caso, até uma coisa que eu vou fazer um apanhado adicional. Eu, por acaso, fui fazer 2 anos de pós-doutorado no exterior, e um dos meus mentores, na época, eu estava num hospital que chama Hospital for Postal Surgery, um hospital em Nova York, na Newsweek, ele sempre fica como primeiro dos Estados Unidos há mais de 10, 12 anos. O meu mentor, que era o Scott Rodell, que, aliás, hoje é o editor dessa revista, na época não era, da American Journal of Sports Medicine, a gente começou a conversar desse artigo, porque ele tinha visto o artigo. E ele falou, puxa, mas é interessante que a gente não tem esse resultado com alguns outros plasmas ricos em plaquetas em outros estudos da literatura. Por que vocês acham? A gente ficou refletindo. E aí veio um adicional que foi muito interessante, que está na discussão do nosso artigo, que foi o seguinte. Na época, um pessoal de uma universidade americana chamada Cornell, que fica em Ítaca,
né, Ítaca é perto de Albany, ali perto da capital do estado de Nova York, eles tinham feito um estudo mostrando que a presença de muito leucócito é a célula branca que está no sangue, poderia atrapalhar um pouco o tendão de cicatrizar. E aí, quando você faz o plasma rico em plaqueta, basicamente, só para o pessoal entender, você tem várias maneiras, mas é de dentro do sangue. O sangue tem várias substâncias, tem as células brancas, as vermelhas, as hemácias que carregam o sangue, e a plaqueta que faz formar a casquinha quando sangra, ou seja, coagula, junta lá e tampou no sangue, e ela não é bem uma célula, é um pedacinho de uma célula. Ela é um fragmentinho minúsculo, muito menor do que a hemácia, e tem uma quantidade de substâncias dentro delas que estimulam a cicatrização. Por isso que quando a gente faz um corte, a plaqueta vai ali e ajuda a cicatrizar. E quando você concentra ela, a plaqueta, ou seja, aumenta a quantidade, talvez aumentasse a chance de ajudar a cicatrizar. E nessa linha, o contraponto disso era, se tiver muita célula branca, pode ser que atrapalhe. Quando a gente fez esse estudo, e a gente teve o prazer de fazê-los por um método que é um método de aférese, que acho que aí vocês podem explicar muito melhor que eu, a gente tem a vantagem de quase não ter célula branca, ou ter zero de célula branca. É a forma mais baixa. Mais baixa de célula branca. A tecnologia de aférese oferece alta concentração de plaqueta e um número irrisório de leucócitos. Contaminantes, né? Então, nessa linha, muito possivelmente, a gente conseguiu ter a quantidade mais homogênea e alta de plaquetas sem ter o leucócito, que seria como se fosse o atrapalhador ali da cicatrização. E essa foi uma vertente de que talvez esse estudo tenha tido mais cicatrização do que a média. Mas só o apanhado que a gente faz é até muito engraçado, porque quando o Adriano principalmente, aliás, um abraço para o Adriano, quando ele começou a apresentar isso em trabalhos e congressos, muita gente falou, puxa, eu faço ligamento cruzado anterior há 20 anos e não vejo problema no tendão dos meus pacientes a ponto de eu ter que colocar o plasma rico em plaqueta para cicatrizar mais. E o que a gente ponderou muito para o pessoal foi o seguinte, não, a ideia não é que a gente acha que o jogador de futebol que opere o tendão, tira esse pedacinho do tendão e que faça o ligamento precisa do plasma rico em plaqueta para ele melhorar. Até porque o resultado funcional, a gente avaliou isso. A gente avaliou se a força ficava melhor, se o resultado funcional ficava melhor, não ficava. Mas por que a gente fez esse trabalho? A gente queria saber o seguinte, se eu tiver uma lesão aguda do meu tendão, estourou o meu ombro, estourou o Aquiles, ou estourou meu tendão patelar jogando futebol e dando um chute, que são lesões que talvez não tenham a melhor cicatrização do mundo. Será que colocar o plasma rico em plaqueta vai ajudar a aumentar a chance de cicatrizar? Essa era a grande dúvida. E assim, hoje, o que eu posso dizer é, a sensação que a gente tem com esse trabalho é que é algo benéfico. Então, se estourasse o meu tendão, eu acho que é uma coisa interessante considerar, sim, colocar como um adjuvante, como uma soma, igual quando a gente aduba uma terra para aumentar a chance de vingar a árvore, o plasma rico em plaqueta. Então, isso foi uma conclusão muito interessante do estudo. Foi um trabalho muito legal, a gente ajudou nessa parte. Aliás, muito obrigado de novo. Concentração de plaquetas, usando tecnologia de aférese. O equipamento que nós usamos foi Hemonetics, né, de origem norte-americana, e é usado até para coleta de plaquetas para transfusão de sangue, né, em pacientes que precisam por queda de plaquetas graves. E eu também agradeço, porque foi uma oportunidade de usar em pacientes, né, em um trabalho altamente controlado. Eu acho que agora o segundo ponto, eu queria abordar um pouquinho a célula tronco mesenquimal, falando sobre um trabalho também que a gente acabou ajudando, um trabalho mais recente, feito também no Hospital das Clínicas de São Paulo. Nesse caso, né, liderado agora, no caso, pelo colega Eduardo Malavolta. E também não vou fazer o resumo, eu vou pedir para você, Eduardo, da mesma forma que o nosso colega Demange fez, falasse sobre esse trabalho, sobre o uso, né, da mesenquimal e o seu ponto de vista, né, qualificando todo o trabalho em si. Tá certo. Obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui. Obrigado a vocês por toda a ajuda e parceria, né, ao longo desses anos. Antes de fazer esse trabalho com células mesenquimais, eu fiz um trabalho com PRP em lesões do ombro, que foi meu doutorado. Então, desde 2008 que eu estudo, né, a medicina regenerativa. E é o seguinte, a célula tronco, ela também é um fator capaz de melhorar a biologia local.
Diferente do PRP, que é um concentrado de plaquetas, e as plaquetas são ricas em células, em fatores de crescimento, a célula mesenquimal, ela além de poder produzir fatores de crescimento, ela tem diversas outras funções nos tecidos. Ela pode atrair outras células, ela pode produzir fatores que modificam outras células, então elas são importantes nesse processo de cicatrização também, assim como os fatores de crescimento individualmente ou coletivamente, como o PRP. No ombro, o principal problema que nós temos, a principal queixa que leva um paciente a procurar uma consulta com um especialista de ombro, são os rompimentos do manguito rotador. Manguito rotador é um conjunto de tendões que recobre a cabeça do húmero, né? O húmero é o osso do braço, esses tendões recobrem a cabeça do húmero. O tendão é a parte do músculo que se gruda no osso. E no ombro é um problema frequente o rompimento desses tendões. População acima de 80 anos, por exemplo, 50% tem um rompimento completo de pelo menos um desses tendões, e esse é um problema que aumenta ao longo da vida. Pacientes jovens, abaixo de 30 anos, é muito raro ter uma lesão, e conforme os anos vão passando, a possibilidade de você ter uma lesão do manguito aumenta. Então é o principal problema dentro da cirurgia de ombro e cotovelo. E embora as técnicas de sutura, de reparo, tenham evoluído muito ao longo dos anos, ligando com o que o Demange falou inicialmente, né, a evolução estrutural de resistência dos implantes, resistência dos fios, isso melhorou muito. Mas, apesar disso, o índice de falha no reparo do manguito continua muito alto. Estudos com casuística enorme mostram, mais de 8.000 pacientes, mostram que cerca de 1/4 dos tendões suturados rerompem. Claro que não é para todo mundo assustar, não é esse índice de reruptura é maior em lesões maiores. Pacientes que têm lesões com encurtamento maior que 3 centímetros, 2 ou mais tendões. Não é se você tiver uma lesão pequena de um tendão, que é o que a maioria das pessoas tem, que vai ter uma taxa de falha desse tamanho. Mas é um índice de falha grande quando computa o total de pacientes. E hoje a nova fronteira é estudar métodos, tecnologias ou possibilidades de melhorar esse processo de cicatrização. Se acredita que a falha hoje, então, não é biomecânica, como eu diria, do problema dos materiais, mas sim uma cicatrização deficiente. O tecido ele forma uma cicatriz que é menos resistente que o tendão nativo e com maior risco de falha, com menor resistência. Então hoje a célula-tronco, PRP e outras técnicas, elas entram nesse cenário de nós tentarmos melhorar a cicatrização para permitir que juntamente com os reparos firmes, usando âncoras boas, fios bons, mas que o tendão se integre ao osso, porque na ortopedia não é o material que a gente usa que vai deixar uma estrutura íntegra. Não é se você quebrou a perna e pôs uma placa, o pessoal chama de platina, às vezes pôs a placa ou pôs uma haste, não é isso que vai segurar a vida toda. O osso tem que consolidar, tem que cicatrizar, senão esse material vai falhar. Certo? Os materiais ortopédicos eles permitem que os tecidos fiquem em posição correta durante o período de cicatrização. E a célula-tronco é um produto muito importante, muito interessante para melhorar esse processo de cicatrização. Nós iríamos fazer um estudo randomizado, que, para quem não sabe, é um estudo comparativo, onde você sorteia o tratamento. Alguns recebem célula-tronco, outros não recebem, do mesmo modo que foi esse estudo do tendão patelar. Só que, infelizmente, o estudo estava começando em 2020, tinham poucos pacientes operados, aí vieram todas as dificuldades da pandemia e a gente não conseguiu completar o estudo do modo completo que se esperava. Mas 3 pacientes foram operados utilizando as células-troncos e fizemos um relato de casos, que foi o primeiro relato de uso de célula-tronco em reparo do manguito rotador no Brasil. Existem poucos relatos
no mundo. Existem poucos estudos comparativos, certo? Só 3 estudos comparativos até o momento. Então, quem sabe a gente não consegue voltar no projeto original e fazer um estudo comparativo novamente. Mas hoje ainda é um tempo, é uma resposta que ainda está em aberto à real efetividade clínica. Desses 3 trabalhos, 2 mostraram excelentes resultados e 1 mostrou que não variou, não prejudicou, mas a lógica é que deve funcionar. Tanto que em estudos em pesquisa básica, que é a pesquisa em animais, né, ratos, coelhos, ou eventualmente com células, as células mesenquimais, células-tronco, mostram uma grande efetividade. Então, o nosso trabalho não teve uma resposta tão forte como a que o Demange citou do trabalho do tendão patelar, pelo fato de não ter sido um estudo comparativo. Mas ele demonstrou segurança do método, nenhum paciente teve qualquer complicação e todos os pacientes, os 3, tiveram cicatrização dos tendões. Posso fazer uma apanhada adicional, que eu achei muito legal isso que você colocou, uma volta aqui. Os estudos em animal mostram ser benéfico, né? E não mostram atrapalhar. E uma coisa que é muito interessante, já que a gente está falando para as pessoas que vêm médicos escolhendo como a gente faz tratamento, e, puxa, eu vou operar e vou colocar, não vou colocar alguma coisa. Então, acho que um conceito que eu queria ver até a sua opinião, e ver a opinião de vocês e colocar com todo mundo, é o conceito do que a gente chama de adjuvância terapêutica, ou da soma. Porque você falou isso muito bem, né? A gente está hoje buscando formas de melhorar a biologia além da biomecânica para ajudar a cicatrização de um tecido, que no fundo é isso que a gente quer na ortopedia, que o tecido cicatrize. E quando a gente fala de tratamento, em medicina séria, medicina baseada em evidência, medicina baseada em pesquisa, a gente tem 2 olhares. Um é quando a gente tem que escolher entre um tratamento e o outro. É o tratamento A ou o tratamento B. Será que eu tomo esse remédio, eu tomo outro remédio, eu tomo esse comprimido, tomo outro comprimido? Ou se eu opero ou não opero uma pessoa? Eventualmente, até se eu opero pela técnica A ou se eu faço a cirurgia B. Em algumas situações, a gente pode trocar muito fácil um tratamento pelo outro. E aí, quando a gente escolhe entre o A e o B e pode trocar muito fácil, é interessante que para o médico, essa necessidade de ter uma super robustez de ciência, ela acaba sendo menor. Vou dar um exemplo. Você tem um analgésico A, surge um analgésico B no mercado, você fala, pode tentar esse, se não der certo, tenta outro. E você não fica esperando um super estudo para ver se o A tira um pouco mais de dor de cabeça do que o B, porque na pior das hipóteses você troca um pelo outro e tudo bem. Tem alguns remédios que você não pode trocar rápido, vai ficar uma década tomando para fazer o efeito lá na frente. Então, é remédio para o colesterol, você fica 10 anos tomando e o efeito dele só vai ser visto dali a 10 anos, você não quer errar tanto. E falar dali a 10 anos, fala, putz, na verdade era melhor ter dado outro remédio, e você ficou 10 anos tomando um remédio que não era o melhor. Então, a gente quer uma evidência um pouco maior. Mas tem alguns tratamentos em que o que a gente faz, na verdade, a gente não consegue trocar mais. Exemplo, se eu fizer uma cirurgia e usar um tendão X ou um tendão Y do joelho, eu não posso no dia seguinte falar, me arrependi, que era o outro. Então surgiu uma válvula nova para o coração, uma lente diferente para colocar no cristalino de alguém que tem a catarata. Eu não posso falar, putz, na verdade, a gente leu esse trabalho, achou que era bom, tentou, vamos mudar de ideia, tira essa e põe outra. Pô, não é uma coisa que você pode trocar. Então são tratamentos alternativos que você não tem a possibilidade de desfazer ou trocar depois. Mas aí a gente tem um outro, então nesses a gente tem que ter muita evidência. Toda vez que surge um tratamento, você fala, puxa, se você fizer o A, que era o que você sempre ia fazer, surgiu uma novidade, eu vou fazer o B, eu não posso mudar de ideia depois, será que eu não tenho que ter uma robustez enorme de ciência antes de mudar? Agora vem um outro tipo de olhar dentro da medicina, que é o olhar do que a gente chama de adjuvância terapêutica. O adjuvante terapêutico é a soma. E o adjuvante terapêutico pode ser uma soma que não interfere no tratamento normal, no tratamento padrão, ou que pode ser que ele interfira e atrapalhe um pouco. O exemplo do atrapalhar muito pouco é isso que eu falei. Você vai fazer uma cirurgia no ombro, na sua logística tem que ir lá e colocar algo naquele lugar. Atrapalha um pouquinho, mas atrapalha. Dependendo do lugar, atrapalha muito, porque é mais difícil, tecnicamente. Mas tem adjuvantes que não atrapalham em nada, né? Eu brinco que o adjuvante que não atrapalha em nada, que hoje a população conhece um monte, é assim, imagina uma pessoa mais idosa que caiu, quebrou o ombro,
E você vira para ela e fala, puxa, eu acho que era legal você tomar vitamina D, sua vitamina D é muito baixa, toma um comprimido a cada X tempo, que talvez te ajude na consolidação óssea. Quanto a vitamina D interferiu na cirurgia? Nada. Quanto ela pode atrapalhar? Também nada. Pode ser que ela seja um pouco benéfica. Você não vai falar, eu quero um estudo gigante que comprova que vitamina D versus não vitamina D aumenta, etc. Porque é uma adjuvância terapêutica de baixo risco, baixo custo, facilidade de colocar e que tem um potencial benefício. E aí, por que eu estou querendo essa ponderação? Você falou, a gente está estudando métodos de aumentar a biologia. Quando você pensa numa cirurgia do manguito rotador, que é o que você está falando, você já falou, puxa, eu já sei a melhor técnica que é a mão do cirurgião. Eu vou escolher o melhor fio, vou fazer o melhor jeito. Aí a grande discussão é, eu vou somar uma adjuvância terapêutica, vou eventualmente colocar a célula mesenquimal, vou colocar o plasma rico em plaqueta. O olhar que muitas vezes a adjuvância talvez na medicina possa ter é qual o potencial benefício? Né? Tem chance de cicatrizar mais? Aí você fala, não, tenho. Baseado em quê? Aí você falou, poxa, os estudos animais mostram que tem um potencial benefício, tem um respaldo. Né? Aí você fala, bom, tá bom, segunda pergunta, quanto pode atrapalhar? Essa é uma pergunta importante. Né? Se fosse uma injeção por dia, por 30 dias dentro do joelho, acho que ninguém ia aceitar, porque tem um risco importante dentro do ombro, e assim vai. Mas você vai falar, olha, qual a chance de piorar? Terceiro, que a gente vai falar assim, qual a contraindicação? Todo mundo pode fazer esse tratamento? Tem tratamento que nem todo mundo pode, tem tratamento que pode. E o quarto é qual o custo de oportunidade. Né? Quando a gente fala o conceito de custo de oportunidade, é um conceito até meio de economista, que não é só o dinheiro, né? É o custo do preço, é o tamanho do transtorno. Porque se eu chegasse para você e falasse, ó, puxa, essa daqui é uma injeção que você tem que fazer todo dia, de manhã, tarde e à noite, e tem que ir num lugar fazer. Mas custa R$10. Bom, não é um custo econômico, é um custo de oportunidade alto, né? Ficar 30 dias fazendo isso. Quando eu olho para um adjuvante igual colocar um PRP, um aspirado medular, para aumentar a cicatrização ou, eventualmente, a célula tronco mesenquimal, eu fico olhando e te pergunto, Malavolta, na sua visão, quanto o PRP, você estudou um monte, fez um doutorado com volume grande, aliás, pode até falar do seu doutorado, que eu acho ele sensacional, foi publicado em revista internacional muito forte, ou o aspirado medular, podem, na sua visão, atrapalhar a cicatrização. Quanto eu posso ter de downgrade? Quanto eu posso ter de piora? Ou de risco de formar um tecido que não deveria se formar lá, ou seja, não de piorar a cicatrização, mas de fazer algo que não deveria. E o terceiro é, tecnicamente para você, quanto te atrapalha? Dói mais para o paciente? Demora mais o procedimento? Você tem alguma vertente que ele vem negativa? É uma pergunta que eu tenho curiosidade. Atrapalhar não atrapalha em nada. Isso já está muito bem comprovado. Como a gente falou aqui, estudos em animais, a quase unanimidade deles mostra que melhora. Aumenta o número de células, melhora a cicatrização, melhora a resistência, X. Um monte de variáveis, todas são favoráveis. É uma exceção um artigo em animal mostrar que não funciona. E os que mostram que não funciona, não mostram que é pior. Mostram que não funciona, mas 5% mostram que não funciona, 95% mostram que funciona. Aí quando a gente passa para estudos em humanos, 20 anos atrás, se discutia dos riscos. Se falava, será que se eu ficar pondo fator de crescimento não vai aumentar o risco de um tumor? Por exemplo, isso era muito falado, você deve lembrar disso, né? Nossa, são fatores de crescimento fortes, pode aumentar uma célula tumoral. Mas assim, já são 20 anos ou mais, né? Porque a odontologia usa mais tempo que a medicina, né? Então, assim, são quase 30 anos de uso de plasma rico em plaquetas, por exemplo, não tem nenhum efeito adverso grave assim descrito, entendeu? Riscos são mínimos, e pode ser alguma intolerância a algum produto da fórmula, mas os estudos mostram uma segurança bem robusta. Então, assim, um risco não tem. Isso já é bem constatado. E não dificulta a cirurgia. Ainda mais se você aplicar da consistência líquida após um procedimento artroscópico, por exemplo, ou numa cirurgia aberta, aplicar líquido ou pastoso. Porque, para vocês entenderem, existe a possibilidade, o plasma rico em plaquetas, por exemplo, de você aplicar ele líquido, tem vantagens e desvantagens nisso, ou você fazer um gel e aplicar. Na cirurgia artroscópica é mais fácil você aplicar líquido.
Ele tem algumas desvantagens que ele se espalha mais, não fica tão focal, mas é o mais fácil. Então, assim, pensando numa aplicação após um reparo do manguito rotador, a aplicação, isso leva 1 minuto, não prejudica em nada, não atrasa a sua cirurgia. Então, eu acho que pensando nesse cenário de um não prejuízo, de um possível benefício e de uma facilidade de aplicação, encaixa tudo, né? A única coisa que a gente tem hoje ainda é o custo, que tende a diminuir, cada vez mais diminui, né? Mas eu vejo grandes vantagens. E posso emendar? Posso emendar uma outra pergunta? Eu fiquei curioso. Agora ele falou isso e me abriu uma outra coisa que é muito interessante. Você citou os estudos em animais, eles geralmente mostram um benefício. Sim, né? E, infelizmente, aí espero que ninguém fique bravo com a gente, mas na área da saúde tem mesmo estudo em animal para o bem da população. Né? E a gente já fez, várias pessoas fazem, mas é tudo sempre feito de uma maneira correta, ética e tal. Mas assim, nesses muitas vezes a pessoa vai lá e testa o tendão, né? O pesquisador ele consegue ir lá e puxar o tendão, ver como ele ficou. O estudo em humano não. O estudo em humano é questionário, é imagem, etc. E aí que vem uma pergunta que eu acho muito interessante. Toda vez que a gente fala que uma coisa não achou uma diferença, né, e não conseguiu identificar que um era melhor que o outro, eu brinquei assim, será que a gente usou a balança certa? Ou seja, se eu for mexer dieta e colocar pessoas em balança que mede de 10 em 10 quilos ou em 20 em 20 quilos e pesar as pessoas, eu talvez fale assim, se eu for pesando de dezena em dezena, eu posso dizer que a dieta não fez diferença para muita gente, porque eu não tenho capacidade de medir. Né? É igual dar hormônio de crescimento para criança e medir com um treino de metro em metro. E você não vai ter diferença. Então, a primeira pergunta que eu tenho é, será que a gente consegue, de fato, medir isso? Né? Será que a gente tem essa capacidade de medir o potencial benefício? E aí, quando eu falo do potencial benefício, é uma coisa que eu acho interessante, eu queria que você desse a sua perspectiva, principalmente no doutorado, que você viu bastante uma casuística enorme de lesão do manguito rotador. Eu olho para isso e eu vejo o seguinte, a adjuvância terapêutica ela pode ter um leque de potenciais benefícios. É claro que o melhor de todos é se o paciente se sentir melhor, que é o clinicamente relevante, ele fala, puxa, estou melhor, consigo fazer mais coisa, eu tive um resultado que eu sinto o meu ombro melhor do que os outros, mas esse é um. Só que quando a gente volta e começa a escalonar outros potenciais benefícios, um potencial benefício é diminuir o risco de rerotura. Né? Você falou um risco super alto. E o risco de rerotura é a história do ABS num carro. Né? Se você andar no sol com calma e tranquilo, talvez um ABS não faça diferença. Na chuva, para uma freada brusca, pode ser toda a diferença entre bater o carro e não bater. Né? Será que a gente, eventualmente, tem um potencial de, ao usar um ortobiológico, diminuir esse risco do falhar e não só o do melhorar a cicatrizar? Essa é uma primeira dúvida que eu gostaria até que você ponderasse do que você viu. Segunda dúvida é o ritmo de cicatrização. Porque muitas vezes a gente chega e fala assim, chega no mesmo lugar. Então a medição foi onde eu chego e não quão rápido eu chego. O que eu quero dizer com isso? Se eu fizer um estudo e falar o seguinte, a 50 por hora com segurança e a 100 por hora com segurança chegar em Campinas, nós dois somos de Campinas, né? A gente teve o prazer de fazer a faculdade juntos. Em Campinas eu vou publicar o seguinte, andar a 50 por hora e a 100 por hora não faz diferença em chegar a Campinas, porque todo mundo chega. 100% das pessoas chegaram, a 100 a 50. Se eu olhar o delta T e fizer a minha mensuração em horas para chegar em Campinas, aí eu vou dizer, não, 50 por hora e 100 por hora é diferente na chegada a Campinas, porque eu estou falando de velocidade, ou quanto tempo demorou. Será que a gente acelera eventualmente um processo cicatricial? Essa é uma outra dúvida que a gente fica, que é um pouco eu queria que você ponderasse o que você viu de estudo em animal e coisa. Então, o risco de falhar, se chega lá um pouco mais rápido, e se você, do ponto de vista de percepção do paciente, tinha algum tipo de percepção diferente durante o processo, não na falha. De dor, de analgesia, porque, em última instância, quando a gente olha, por exemplo, para a ortopedia degenerativa, né, a artrose, o plasma rico em plaqueta ele tem uma certa modulação para dor, a literatura usa, né, o Brasil tem uma regulamentação, ainda que a gente pode conversar mais à frente, mas assim, a literatura robusta de que pessoas com artrose no joelho, quando fazem o plasma rico em plaqueta como ortobiológico, tem uma melhora da dor, por um período.
não volta atrás da artrose, mas tem um controle da dor. E aí fica essas 3 perguntas. Como é que foi a sua percepção? Você tem uma casuística grande, né? Com relação à avaliação dos pacientes, né, cada especialidade vai ter uma forma de avaliar, né? Um oftalmologista vai ver se o paciente enxerga mais ou menos as letrinhas lá menores ou maiores. A gente, em ortopedia, tem escalas clínicas de avaliação que normalmente avaliam perguntas se o paciente tem dor, se ele consegue fazer as atividades do dia a dia, eventualmente avalia força ou não. Isso é uma das formas de avaliação. Outra forma são os exames de imagem, certo? Então, no exame de imagem, a maioria dos trabalhos em manguito rotador, eles avaliam se rompeu ou não rompeu, certo? Se o tendão está inteiro ou se ele desinseriu novamente do osso. Mas algumas variáveis que a gente vê no animal, que é, por exemplo, a resistência de um reparo, a gente não consegue ver isso num humano. Porque num estudo em rato, por exemplo, depois de sacrificar o animal, você põe numa máquina e vê quanto de força você tem que dar até o tendão arrebentar, por exemplo. Em humano a gente não tem. Então, essa questão de avaliar o processo de cicatrização, como você falou, normalmente não se vê isso, porque quando se faz muita ressonância, por exemplo, é com 3, 6 e 12 meses, por exemplo. Mas isso é muito, é muito. A maioria dos estudos não faz isso. É uma ressonância, é uma avaliação num ponto específico. Então, esses dados a gente acaba tendo em estudos em animais, mas não acaba tendo em estudos em humanos. Então, esse é um ponto, eu acho que merece ser discutido. Outra coisa que é importante é falar que a maioria dos trabalhos randomizados em PRP, no reparo do manguito, a maioria deles individualmente não dá diferença na taxa de rerupturas. Só que quando você compila todos esses estudos e faz um tipo de estudo que chama meta-análise, que aí você avalia todos conjuntamente, eles dão. Desde 2015 que eles dão, avaliando só estudos randomizados. Então tem estudos já de um ano atrás e um de 5 anos atrás, já com 18, um com 21 estudos randomizados e que mostram uma redução significativa, caindo de 30% a 50% o número de reruptura. Então isso é uma informação robusta, bem robusta, e que eu acho que por si só já merecia que no Brasil deixasse de ser algo experimental e passasse a ser algo de uso habitual, certo? E isso fala o porquê que os estudos individuais não dão diferença e na soma dá. Por uma questão de número da amostra. O tamanho da amostra ele é importante quando você roda o teste estatístico. Então, diante de amostras pequenas, um avaliou 30 contra 30, outro 50 contra 50, outro 20 contra 20. Pode não ter o poder de você ter essa diferença, o poder estatístico. E quando você junta uma amostra grande, tem. Então, esses estudos com amostras menores, eles davam um falso negativo. Existia uma diferença, mas eles não conseguiam captar por uma amostra, provavelmente por uma amostra insuficiente. E quando você junta nessas desde 2015 que já tem uma que somava, se eu não me engano, 300 contra 300 pacientes, agora já está em 700 contra 700 pacientes e mostra a diferença. Nesse tempo de PRP, você, não sei qual, acho que foi o Demange que falou de 30 anos de história, acho que, ou uma lá volta. Eu acho que o primeiro. Eu acho que eu participo disso de uns 25 anos para cá. Eu e o Luiz César estamos nesse campo há 25 anos. Eu acho que o primeiro artigo que tem na minha tese. Brincadeira, é que eles têm mais cabelo branco que eu e que o Malavolta. Né? Então, a gente participa há muito tempo disso aí. E sempre a gente lutou para. E usamos toda essa tecnologia no trabalho de vocês, desses dois que a gente acabou participando, a FERES, que dá alta concentração. E, no caso do Malavolta, que eu queria chamar a atenção, foi a logística, né, da gente preparar a expansão da célula-tronco mesenquimal do próprio paciente. Então, o paciente vinha antes e a gente coletava a medula, a gente recebia a medula um mês antes do uso, praticamente. Esse tempo foi o tempo hábil para a gente aumentar o número de células-tronco mesenquimais, que são específicas para a regeneração tecidual, fazer testes específicos de mutação
para evitar que, nesse processo de aumento de número, a gente pudesse o quê? Provocar uma mutação. Ou então inserir uma bactéria, o que seria, vamos dizer assim, criminoso, seria errado. Então, havia essa janela de 1 mês. Então, a nossa proposta, desde o início, ao Malavolta, e ele aceitou, foi o uso autólogo, o uso de células-tronco do próprio paciente. Só que, nesses 25 anos, o meu sonho e do Luiz, quando a gente ajudou em todos os trabalhos do Hospital das Clínicas, ou, não digo todos, mas no começo os principais, era que isso fosse, nesse momento, aceito ou mais feito no mercado comercial. E eu queria tirar vocês um pouquinho do comodismo do trabalho científico e perguntar o porquê, por exemplo, o PRP, que foi a primeira medida biológica que nós conversamos aqui, que já está sendo feito há mais de 20 anos. Nós participamos de 4, 5 trabalhos no Hospital das Clínicas. O porquê que esse PRP, pelo Conselho Federal de Medicina, pela própria SBOT, talvez, não tenha já vingado como um procedimento terapêutico não experimental? Essa é a pergunta que eu faço para vocês dois, entendeu? Pode ficar uma palestra de 1 hora, hein? Não, uma coisa rápida. Mas vamos lá, né? Numa coisa rápida. Eu acho que a gente tem alguns pontos que acho que vale a pena esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A primeira é como é regida a atuação do profissional médico, né? Então, como toda pessoa, a gente tem que seguir Constituição Federal, Código Civil. Aí tem uma lei que chama Lei do Ato Médico, que ela estabelece os limites, as atuações do médico. Se alguém puser no Google, acha essa lei já tem vários anos, e coloca isso. E, além disso, existe um conselho de classe, que é o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina é o que regulamenta a atividade do profissional médico. Ponto. Outros profissionais da área da saúde são regidos pelo conselho de classe deles. Exemplo, o Conselho Federal de Odontologia. Quem vai delinear o que pode o dentista. Tá? Quando a gente vai falar de algum produto da área da saúde, além do que eu, como profissional, posso fazer, existe uma outra regulamentação importante, que é se aquele produto está registrado para ser usado no Brasil. Que quem faz isso é a Anvisa, né? Ela é uma agência nacional que já tem muitos anos e ela regulamenta desde se o remédio pode ser usado, se você pega uma centrífuga e vai centrifugar algo para fins de saúde, ela precisa ser registrada na Anvisa. Eu não posso pegar o liquidificador da minha casa, levar num hospital e colocar. Vai fazer uma cirurgia e colocar um parafuso, tem que ser um parafuso próprio para isso e registrado no Brasil. Então, o que eu quero dizer é que às vezes os pacientes perguntam, doutor, posso trazer essa prótese que tem só no exterior? Posso trazer isso? Eu falo, não pode. Por quê? Porque a Anvisa tem que regulamentar e decidir se esse produto no Brasil pode ser usado. Então, são coisas diferentes. E por que eu estou colocando essas duas ponderações? Quando a gente fala do plasma rico em plaquetas, a gente tem os diversos métodos, vocês podem até explicar os diversos que existem, dentre eles a aférese, que seria o que mais concentra. Você vai ter centrífugas com kits que você pode centrifugar e concentrar. A Anvisa, num primeiro momento, para este tipo de processamento, ela tem que regulamentar primeiro se a máquina pode ser usada. Então, se você tem uma máquina de aférese, surgiu uma outra máquina no Japão, na China, nos Estados Unidos, mas aquele filtrador não está autorizado de ser usado no Brasil pela Anvisa. Você não pode trazer no avião, montar a máquina, cada um traz pedaço, junta e usa. Ela tem que ser importada e a Anvisa regulamentar. Isso é a regulamentação do preparo, né, do PRP, como é para centrífuga, como é para um kit, como é para qualquer tipo de sistema. Essa regulamentação, a Anvisa entende que nos produtos minimamente manipulados, que é isso de filtrar, você separar, você centrifugar algo, limpar, é uma regulamentação do device, do equipamento, do sistema, do filtro. Até aí, o plasma rico em plaquetas, se a gente for responder, ele pode ser feito no Brasil?
Por esta parte, se o kit de fazer o plasma rico em plaquetas estiver registrado na Anvisa, ele pode ser feito no Brasil. Não é que você não pode fazer. Aí tem o segundo ponto. O segundo ponto é quem pode fazer e colocar. E aí que vem uma coisa interessante. No caso do médico, existe uma resolução de 2015 que o Conselho Federal de Medicina determinou que o uso do plasma rico em plaqueta pro profissional médico, ele é experimental. Em sendo experimental, ele precisa ser feito dentro das políticas de experimento clínico. Ou seja, aquele grupo de pacientes, ele tem que estar sabendo que é um tratamento experimental, ele tem que assinar que é um tratamento experimental, isso tem que estar, o trabalho científico tem que estar registrado num sistema que é feito disso, que tem lá uma CONEP, tem um sistema que avalia a ética de pesquisa dentro da medicina. Você tem que reportar a isso, tem que estar cadastrado. Existe um pilar de ética médica, que é todas aquelas pessoas que se submetem à pesquisa estão doando do tempo dela e do risco para a pesquisa. Então, é um dos deveres do pesquisador publicar os resultados, entregar esse resultado para o mundo, e assim vai. Isso é para o médico. Só que quando saiu essa resolução em 2015, poucos meses depois, saiu uma resolução do Conselho Federal de Odontologia dizendo: plasma rico em plaqueta faz parte da terapêutica do dentista, sendo algo corriqueiro, normal e não experimental. Quem puser na internet, no Google, no ChatGPT, acha isso. Ou seja, o dentista, ele tem a prerrogativa de uso, ele não tem nenhuma restrição à utilização. Né? Por quê? Porque ele usa um equipamento que está registrado na Anvisa, ou seja, para fins de equipamento ele pode fazer o uso, e para fins do conselho de classe dele não tem nenhuma restrição a fazer. O médico, não é que a gente é proibido de fazer, ele tem que fazer numa pesquisa, numa Malavolta, fez um doutorado, até acho que a sua livre docência seguiu nessa linha, não sei, você pode até me corrigir se eu estiver falando besteira, mas o doutorado foi registrado, foi avaliado por um comitê de ética, os pacientes participaram, recebiam um termo, e isso aconteceu. O que existe também que é importante da gente entender? Sempre foi assim? Não. Por exemplo, até 2015, não existia uma resolução que vedasse, que entendesse que era experimental para o médico. O médico, quando ele tem que seguir alguma coisa, né, do ponto de vista, não só o médico, todo profissional que está dentro de um conselho de classe, a gente tem uma coisa importante que a população tem que entender, às vezes se mistura, e até os colegas médicos às vezes confundem, que é a diferença entre um parecer e uma resolução. Uma resolução, em qualquer situação, ela tem força de lei para aquele profissional. Então, se tem uma resolução dizendo que é vedado ao médico ABC, é vedado ao médico ABC, porque a resolução está dizendo. Né? E assim vai. Quando a gente tem uma outra situação, é um parecer. Parecer é uma coisa opinativa. Você pode pedir um parecer para um escritório qualquer que chama um assistente técnico e coloca um monte de gente. Você pode pedir um parecer para uma universidade. Você pode pedir um parecer para uma sociedade, por exemplo, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Você pode pedir um parecer para um conselho de classe. E isso tem um monte de parecer, não só de plasma rico em plaqueta, como um monte de tratamento médico, que o sujeito vai lá e manda para o conselho de classe e pergunta: o que você acha disso? E o conselho de classe delega a alguma pessoa, um conselheiro, alguém que ele acha que tem uma expertise, dentro da expertise daquele indivíduo que ele conseguiu de identificar, de literatura médica, de conhecimento, ele faz o eu acho dele. Então, parecer é um eu acho. Então, eu falo isso muito porque às vezes o pessoal aparece com algum parecer de algum tipo de tratamento e fala: mas tem um parecer daqui do Conselho Regional de Medicina de não sei que estado que entende desse tratamento. A acupuntura tinha isso muito, de tal maneira. Eu falo: tudo bem, isso é um parecer, é justo que tenha a opinião de uma pessoa escolhida pelo conselho, que ele está dizendo o eu acho dele. É claro que se você faz um tratamento do eu acho, tem um eu acho negativo, um parecer negativo, né? Sem querer diminuir o que é um parecer. E aquilo lá, por acaso, você não tem um respaldo oposto, você pode ser entendido como está sendo imprudente, ou imperito, ou usando um tratamento que não tem uma evidência médica científica, mas aí cai no âmbito do eu acho. Então vamos voltar ao PRP que vocês falaram. Né? O que a gente entende no momento atual? Que, infelizmente, eu vou reforçar essa palavra infelizmente, ainda vigora a resolução de 2015, que para o profissional médico ele é um tratamento experimental.
Isso vale para o médico e para o preposto do médico, né? Então, até o pessoal brinca e fala, não, se ele é vedado ao médico, mas ele não é vedado ao dentista, eu, como médico, podia pedir para um amigo dentista fazer uma infiltração com o PRP. Não, não pode. Porque existe um entendimento do Conselho Federal de Medicina, justo e correto, de que toda prática médica, e que o médico diz ele é responsável pelo que ele faz ou que ele sugere que o outro profissional faça em nome dele. Exemplo, eu vou num hospital, prescrevo um remédio. Normalmente quem dá o comprimido, quem entrega é o auxiliar de enfermagem, é a enfermeira. Se eu faço uma prescrição inadequada e um remédio inadequado é colocado, eu não posso me eximir e falar, não, mas peraí, não fui eu que dei o remédio. Eu só falei para ela fazer, quem fez foi ela que é responsável. Imagine, como é um preposto do médico, eu também estou dentro disso. E como diversas coisas são vedadas ao médico. O aborto no Brasil, depois de X semanas, em tais situações, é vedado ao médico. Eutanásia é vedada ao médico. Tem várias situações que no Brasil são claramente vedadas e não interessa se em outro país. Agora, por que eu coloco infelizmente? A gente participa de várias mesas pelo mundo, vai em congressos e tudo isso. E eu já procurei, perguntei em inúmeros locais que país também tem um PRP vedado. E não tem. Não tem. E exatamente. Aí vem um adicional, você citou por acaso a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é a sociedade mãe principal nossa na ortopedia. Eu tive o prazer de presidir uma comissão, que é a Comissão de Terapia Celular e Ortobiológicos, basicamente, né? Por alguns anos, hoje está com a Camila Cohen, que está dando seguimento a isso, e tive a oportunidade, junto com o presidente então da época, o Jorge Santos Silva, fazer reunião presencial com o Irã Galo, então, o doutor Irã Galo, então presidente do Conselho Federal de Medicina, para conversar esse assunto. E eu acho que, neste momento, pelo menos nos olhares que a gente teve com o doutor Irã Galo, estou falando no meio da pandemia, 2022, 2023, e que eu entendo dos colegas que estão participando da comissão nesse momento, há uma abertura do Conselho Federal de Medicina de rediscussão do assunto. Talvez ele não tenha entrado em pauta por não ter sido prioridade médica no momento. Enfim, a gente não tem, eu não consigo te dizer um entendimento. Mas o meu modo de ver, e aí se por acaso alguém que tem alguma relação, seja com o Conselho Federal de Medicina, seja com o que tem algum relacionamento, vem aqui um apelo de que, no nosso entendimento, essa vedação ao médico de fazer um tratamento clínico convencional, não experimental com plasma rico em plaqueta, nos causa uma restrição de atividade médica extremamente complicada, porque nos cerceia a capacidade de entregar um melhor tratamento com robustez de ciência médica, com evidência médica robusta pelo mundo. Vocês indicariam, provavelmente. Sem sombra de dúvida, para muitas situações, e que, infelizmente, no Brasil ainda há uma discussão que outros profissionais de saúde, pelos conselhos de classe deles, têm autorização de utilização. Então, nos cria até uma situação, por exemplo, imagine uma harmonização facial feita por um dentista, que existe essa discussão, ele tem autorização do uso do plasma rico em plaqueta. Por quê? Porque o dentista pode usar. Contra o dentista. Não, zero contra, estou dizendo. Mas olha que coisa maluca. Mas se esse mesmo procedimento for feito por um cirurgião plástico, o cirurgião plástico está regido pelo Conselho Federal de Medicina. Ou seja, no mesmo tratamento, da mesma situação, do mesmo problema, profissionais que ambos têm as suas qualificações, e não vou cair porque eu não tenho mérito, capacidade, competência para discutir o mérito de cada um, tem restrições diferentes ao uso do plasma rico em plaqueta. Isso é um contrassenso enorme no meu modo de ver. Me desculpem, está sendo um pouco mais pesado no palavreado, mas eu acho que deveria ser. Não sei se o Malavolta tem uma opinião. Eu acho o seguinte, em 2015, talvez houvesse justificativa de ser experimental, porque haviam poucos estudos randomizados, que são esses estudos comparativos. Vou fazer uma ressalva, sabe, que eu fiz uma pergunta ao Conselho Federal, acho que foi em 2020, um pouquinho antes da pandemia. A resposta que eu recebi deles foi: eles mantinham em 2019 a mesma resolução, a mesma normativa. Uhum. Na época eu tinha feito, porque eu estava preocupado, porque eu e o Luiz César, nós, nesse momento, estamos recebendo até mais pedido da possibilidade de fazer PRP. E a gente está impedido porque é finalidade médica. Perdão. Eu acho assim que em 2015, então,
Talvez houvesse uma justificativa por terem poucos estudos em medicina. Odonto já tem estudo desde a década de 90, certo? Mas tinham poucos, vai. Mas depois de 2015 começou a sair um monte de trabalho e como toda nova tecnologia, ou novo produto, existe um excesso no começo, usaram para tudo e se viu que em algumas partes não funciona, para algumas doenças não funciona. Mas, por exemplo, como eu disse, no reparo do manguito rotador tem meta-análises robustas mostrando eficácia. Na artrose do joelho, que você citou, tem estudos randomizados com amostra muito grande, mostrando que é melhor que placebo e é melhor que corticoide, que são outros produtos, e melhor que ácido hialurônico também. Então, assim, eu não entendo como que hoje, 10 anos depois dessa resolução, com tanta ciência criada e com efeitos positivos, ainda se mantém em caráter experimental. Sendo que dá uma impressão que tudo que é utilizado na prática médica tem estudos do mais alto nível de evidência e que tudo é comprovado. E não é assim. Existem tratamentos que são já convencionais e que são usados há muito tempo e que não tem estudo nenhum. Então, não é também que é uma necessidade você ter X trabalhos, ou X. Não é. Então, eu acho que se houver alguma justificativa em 2015, não existe mais em 2025. Porque, mais uma vez, é um método seguro, que tem um potencial claro de melhora do processo de cicatrização e para algumas partes do corpo, para algumas articulações, já tem um efeito positivo claramente demonstrado. Então, vocês até agora explanaram profundamente esse tema todo, mas vou fazer uma pergunta provocativa. Mas plaqueta, fatores de crescimento, isso aí só tem quando você injeta ou se o camarada se corta, se machuca, ele tem fator de crescimento naquele lugar? É isso. Não. Isso faz parte do corpo humano, né? Então, todo sangramento que a gente tem plaquetas, as plaquetas vão formar o coágulo e dentro desse coágulo elas vão liberar fatores de crescimento. Então, por exemplo, o PRP nada mais é do que um concentrado maior de plaquetas que vai tentar aumentar esse processo cicatricial. Mas, como o Demange falou no começo da casquinha, então toda lesão que a gente tem, seja externa na pele ou seja interna, vai ter sangramento, vai ter formação de coágulo, e nesse coágulo tem plaquetas e fatores de crescimento. As células mesenquimais, células-tronco, elas também existem normalmente no nosso corpo. A medula óssea, por exemplo, é um lugar rico em células-tronco. A gordura também é um lugar rico em células-tronco. E elas são importantes nesse processo de cicatrização também, ou de reparo tecidual, para sinalizar para outras células. Elas podem chamar células diferentes importantes para o processo e elas também podem se diferenciar na linhagem de célula de cada tecido. Então, tudo que a gente discutiu até agora de PRP e célula mesenquimal não é um produto externo, estranho ao nosso organismo. São produtos produzidos pelo nosso corpo mesmo. Que existem normalmente. Exatamente, né? Exatamente. Só que, de alguma maneira, enriquecidos ou aumentado o número de células ou modificados de alguma maneira ou outra, mas são todos produtos autólogos, né? Autólogo é algo que vem do nosso corpo mesmo. Então, o nosso corpo, né, é a fábrica da célula mesenquimal e a fábrica do PRP. Tá, mas isso aí você vai usar essas substâncias produzidas pelo próprio paciente. Pelo próprio paciente. Né? Isso, você vai fazer uma cirurgia no ombro do camarada, você vai tirar o PRP. Exatamente. PRP do próprio paciente, célula mesenquimal do próprio paciente. Porque quando você mistura tecidos diferentes, isso, o mais comum disso é num transplante, por exemplo, transplante de fígado, transplante de rim, pode existir uma incompatibilidade. E o paciente tem que tomar um supressor o resto da vida. Num caso de uma célula mesenquimal ou de uma plaqueta ou do que for, que fosse de outro paciente, você não precisaria de uma supressão, né, de uma imunossupressão, porque o volume é muito menor do que um transplante de fígado. Só que essas células seriam atacadas pelos nossos glóbulos brancos e acabariam, se perderiam. Então, assim, é do próprio paciente. Ninguém é dono da verdade.
a gente investe muito em PRP, autólogo, claro, e célula-tronco mesenquimal. Eu queria também incomodar vocês, doutores, colegas, meus amigos. Daqui para frente, nós temos como base aqui na nossa discussão desses 2 trabalhos que vocês participaram, PRP e célula-tronco mesenquimal. E vou misturar um pouquinho aí o aspirado geral da medula óssea. Esse provavelmente não é o ponto final. Eu já imaginava, na altura do campeonato, que nós tivéssemos TGF-beta purificado, acessível, que pudesse estimular uma reparação. Vocês frequentam muitos congressos, discutem com inúmeros ortopedistas, e isso é um ponto de vista interessante para mim, porque vocês agem na prática, usam o produto. Então, eu queria que vocês explanassem para o nosso público, né, que às vezes alguns são leigos, mas são interessados nesse assunto, o ponto em que nós estamos, o futuro, e o que vocês têm de outros elementos biológicos na ortopedia. Claro. Essa é uma pergunta ótima, né? Uma pergunta super boa, porque, primeiro, onde nós estamos, e acho que isso tem que ser muito realístico para a população, quando se usam termos como regenerativo ou algo nesse sentido, muitas vezes a pessoa imagina que a gente está falando em voltar no tempo, né? Em fazer a pessoa ou ficar mais nova, ou fazer a artrose voltar para trás, ou sair da curva normal de envelhecimento, que não é o que a gente tenta, no momento atual, é muito mais tentar trazer o indivíduo mais para a curva normal dele. É isso que a medicina atual, no sistema musculoesquelético, principalmente, busca fazer. Mas aí a gente vai falar, bom, o que acontece? A gente tem, quando olha para dentro da medicina, principalmente quando a gente fala dentro da ortopedia, o restaurar algo já é algo que vem desde lá de trás, né? O tratamento nosso é pegar uma pessoa que quebrou algo, por exemplo, num osso, e ajudar a restaurar, fazer uma fratura, cicatrizar. Isso é um reparo. Tiveram médicos no passado que conseguiram aprender a fazer jeito do osso se formar numa pessoa que tinha ficado sem pedaços de osso. Então teve um médico russo, chama Lizarov, ele fez um jeito que ele punha um sistema por volta da perna de uma pessoa, né? Fica parecendo uma gaiola mesmo na volta de uma perna de uma pessoa, e ele fazia um corte no osso, ia puxando e distraindo o osso um pouquinho cada dia, ia formando o osso novo, né? Isso também é regenerar algum tecido, é fazer um osso novo, e já vem na ortopedia, uma coisa de 3, 4, 5 décadas, esse tipo de lógica. Só que no mundo atual, que é muito interessante que aconteceu com a ortopedia, ela tiveram grandes marcos na história da ortopedia e do sistema musculoesquelético que mudaram demais a nossa atuação, né? E aí eu estou falando na grande escala, né? Estou falando olhando de um jeito meio secular. Existia uma ortopedia pré-radiografia, pré-Röntgen. Você achava que quebrou, por quê? Porque o sujeito não consegue ficar de pé de novo, ou ele quebrou a perna, está torta, está desviado, está solto, você mexia. Aí vem uma pessoa, descobre um raio que passa pelo corpo e dá para ver o osso. E ganhou o prêmio Nobel, enfim, que é a radiografia, que serve para tantas coisas que a gente imagina, mas você começa a conseguir ver um osso. Aí, muitos anos depois, vem indivíduo e começa, depois da anestesia crescer, vem indivíduo que consegue identificar que existe um antibiótico, que é o Fleming, que é a penicilina, então você começa a poder fazer intervenções nas pessoas e minimizar o risco de infecção. Antigamente você achava o seguinte na ortopedia: se você puser um pino em alguém, você tem um risco muito grande de uma bactéria crescer, aquilo virar um problema. Então a ortopedia intervencionista cirúrgica, ela cresce depois do antibiótico, né, com Alexandre Fleming, da penicilina na década de 40, e cresce com o crescimento da anestesia, primeira 1890, não lembro exatamente quando, mas por quê? Porque antigamente a cirurgia ortopédica era quanto mais rápido tira a perna de alguém que amputou. Serrote, tira rápido, com bebida e tal. Então, ela passa a ser uma cirurgia de maior precisão no osso e podendo pôr implantes. Vem depois disso, principalmente depois da Guerra da Coreia e tal, o uso do ultrassom, que foi feito muito mais como coisa de submarino, etc., e serve para ver bebê, ver um monte de coisa, para ver tecidos, ver se rasgou um tendão, se rasgou um músculo, e assim a ultrassonografia entra nos anos 70 com um crescimento importante, e aí a ortopedia começa a olhar e fala, puxa, dá para ver que rasgou um tendão, dá para ver que rasgou uma outra estrutura. Só que aí depois disso começa um entendimento mais tridimensional, com a tomografia,
de falar, puxa, eu não preciso só ver de frente, de lado e ver tudo, então eu posso tentar ver como eu monto. Só que isso também teve prêmio Nobel, assim vai, mas o grande virada veio com a ressonância magnética, né? A ressonância magnética basicamente é um super ímã que no corpo humano a água tem o H tem um elétron que fica rodando, aí ele joga o super ímã, ele pausa, volta a rodar de novo e o computador vai lá e faz uma imagem. Só que isso passou a permitir ver estruturas que não se viam antes, como, por exemplo, o menisco, a cartilagem, o tendão com mais precisão. Pra você ter ideia, nos anos 80, para ver um menisco de alguém antes das primeiras ressonâncias, você jogava um contraste dentro do joelho de alguém, fazia uma radiografia e via se parecia que ele estava machucado. Negócio completamente maluco. Então começa a conseguir olhar para as lesões tendíneas, meniscais e de cartilagem. Aí vem um outro negócio dentro da medicina, que são as câmeras de vídeo. Né? Começa com uma barriga, com o abdômen e assim vai, mas vem gente que começa a colocar dentro da articulação, dentro do ombro, dentro do joelho, e aí a câmera de vídeo, pô, se você imaginar uma televisão dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000 e agora, você consegue imaginar o quanto melhorou a qualidade da imagem. Isso permitiu ao médico começar a olhar pequenos machucados e aí começar a desenvolver técnicas de fechar pequenos machucados. Então, quando a gente tinha uma preocupação dentro de uma larga escala, primeiro com o osso, depois de tentar olhar e achar machucados dos ligamentos, dos tendões e dos meniscos da cartilagem, depois começar a tentar, pelo menos com alguma técnica, costurar e surgir métodos de costura, o nosso racional, o nosso que eu digo, da ortopedia, até os anos 2000, era, será que eu consigo ver um machucado e depois ir lá e amarrar e voltar no tempo e com isso estimular um restauro? Agora, a gente entra para uma nova perspectiva, que é, eu não quero só que aquilo cicatrize de qualquer jeito, eu quero que aquilo cicatrize do melhor jeito possível, mais parecendo o tecido natural, da forma mais rápida possível. Que isso sim é restauro, né? A diferença de você criar uma cicatriz não eficiente, que é o que o Dr. Malavolta falou de eventualmente isso romper, para uma cicatriz melhor. E aí entra essa história da biologia. E a biologia, você pode usar o produto nosso mesmo, essa é uma maneira, de uma maneira imediata, tirando e aumentando o que o corpo já faria. Então essa é a lógica, às vezes, de um PRP. Poxa, você já ia ir lá um pouco de sangue, será que eu posso ir mais? Só que nem sempre o sangue chega na quantidade ideal naquele local. Por quê? Porque os vasos são menores, porque a lesão às vezes está lá há muito tempo e o sangue não consegue chegar. Será que eu consigo melhorar a oxigenação tecidual? Exemplo, oxigenoterapia hiperbárica. Algum método físico que você possa levar um aporte maior de oxigênio para estimular a cicatrização tecidual. Ah, mas será que eu consigo fazer isso à distância que tenham mais células? Exemplo, pegar gordura de algum local, fazer um preparado da gordura que talvez tenha também mais células que estimulam a cicatrização tecidual e colocar lá. Isso é o que a gente tem no momento atual, né? Com mais tranquilidade, em um tempo único, pegar algo de algum lugar, melhorar esse algo, uma gordura, um aspirado da medula, um sangue, concentrar um pouco mais. Eventualmente, quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, a cirurgia do ombro, eu tentando entrar na sua área, o sujeito vai lá e prendia antigamente um manguito rotador, hoje ele raspa um pouquinho, escarifica aquela área para aquilo sangrar um pouco e colocar. O que é meio óbvio, você vai plantar uma planta, tem um tecido, tem uma terra ressecada, você dá uma cavocada para colocar a planta num lugar que está mais úmido, que tem mais exercício. Na ortopedia se começou a fazer mais. Estimular o tecido ao redor para colocar um ligamento, para colocar um menisco e tal. O que eu olho para frente? Eu acho que a gente ainda está numa fase na ortopedia em que a gente ainda não consegue adequadamente acelerar os processos cicatriciais. Eu nunca tive um paciente que chegou e ficou feliz quando rompeu um ligamento cruzado, foi no meu consultório, eu falo para ele que a ligamentização demora 9 meses. Ninguém fala, nossa, que ótimo, que bom. O pessoal fala, que triste, né? Vou ficar 9 meses até esquiar de novo, até assim vai. Então a gente está entrando numa fase da ortopedia que a gente tem que entender se a gente consegue, durante o período de cicatrização, ou estimular a cicatrizar mais rápido, ou proteger de forma tão eficaz aquela área em que a qualidade de vida não se altere. Exemplo, se eu posso pintar um chão e falar, ó, a tinta demora 2 horas para secar, mas eu consigo colocar um platô aqui por cima que você pode continuar andando à vontade. É muito melhor do que eu não pise na grama ou não pise no chão. Você não muda a qualidade de vida. Braces, sistemas... Por exemplo, tem sistemas que estão se desenvolvendo de implantes, de você colocar junto da cirurgia
para você, durante o período que aquele ligamento está se formando, você também poder sobrecarregar mais. Talvez isso aconteça. Só que a gente ainda está numa linha que é one size fits all. O que eu quero dizer com isso? A medicina ainda atual é um tipo de tratamento, teoricamente, ele serve para pessoas diferentes. E está começando a se estudar que, do ponto de vista genético, de polimorfismo, do que o gene faz, as pessoas não são iguais. E aí vem uma nova vertente, que eu acho que vai ser a medicina de precisão. Quer dizer, para aquela pessoa, o melhor tratamento é esse. Como é para aquela pessoa, o melhor enxerto de um ligamento vai ser esse, do que você tem várias opções. Algumas pessoas precisam de um estímulo biológico maior que outras. Por quê? Porque a capacidade cicatricial pode ser diferente. E não de um olhar muito amplo. Hoje o nosso olhar é muito grande. É tipo, pessoas que têm diabetes têm menos chance do tendão cicatrizar adequadamente. Mas isso é um olhar muito amplo, todo mundo. Será que não poderia fazer um teste genético específico? O tempo de voltar, opera um ligamento cruzado anterior. A ligamentização ela é mesmo ao mesmo tempo em todo mundo. O risco de relesão. Então, acho que a gente vai para uma medicina de precisão. Só que para ir para a medicina de precisão, você precisa entender genética, que a gente está começando a entender, né? O genoma humano está pronto não há tanto tempo assim. Você tem que ter capacidade de análise de dado em grande escala, Big Data e AI. A gente está entrando no boom da inteligência artificial agora, os supercomputadores, o Big Data. E você tem que ter a capacidade de fazer um produto específico. Por exemplo, você me perguntou, mas será que não poderia fazer da plaqueta, usar só o pedaço, aquilo que eu preciso dela? Mas para a gente poder usar aquilo que a gente precisa, primeiro tem que entender qual é, se é só ele que funciona. Porque no corpo humano, ele é tão complexo que a gente sabe que a plaqueta vai lá e solta um monte de estimuladores, né? O que a gente chama de citocina, mas em última instância são sinais para o corpo fazer. Corpo, faça isso, corpo, faça aquilo, faça um vaso, faça uma cicatriz, faça um colágeno, faça isso. Tanto que cada sigla é isso, né? VGVF, aí vai lá e faz o vaso. PGVF, assim vai, faz um endotélio, faz isso, faz aquilo. Então é jeito de sinalizar. Será que a gente já tem capacidade de entender qual é qual? Porque muitas vezes quando alguém chega para mim e fala assim, eu vou fazer um TGF-beta3 porque isso é o que estimula cartilagem articular. Então vamos tirar e isolar. Eu falo, será que a gente já sabe isso mesmo? Será que a gente já teve a capacidade de fazer a análise do funcionamento da nossa máquina humana a ponto de dizer que é só essa citocina que é importante nessa cadeia de cicatrização? Se a gente vai cair num erro, né? Então eu acredito que para o momento atual isso ainda é algo que a gente está no momento de evoluir a pesquisa. Entretanto, existe um benefício que eu acho animador para todo mundo que está assistindo, é que como a inteligência artificial entrou agora, a capacidade de análise de dados entrou agora, o entendimento de genética entrou agora. Bom, agora tem esse negócio de você pegar uma célula adulta, fazer voltar criança e ficar mais nova, o IPS, né? O japonês ganhou um prêmio Nobel com isso. Você tem agora a capacidade de pegar uma célula e fazer ela ir contra o câncer, o CAR-T-cell. Está crescendo isso agora. Eu acho que a gente está entrando num momento em que o conhecimento celular, conhecimento genético, a capacidade de analisar dados, está entrando numa vertente de exponencial. Então, eu nem me arrisco a dizer, se alguém me perguntar, tudo bem, o que você vai fazer num ligamento daqui a 15 anos? Eu não me arrisco a dizer. Porque eu acho que a gente corre o risco de falar uma besteira muito grande, falar, eu faria isso, 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 mas pro momento atual, o que eu acho que são as adjuvâncias úteis? Aquilo que é no autólogo, que você pode usar em tempo único. Eu acho que a oxigenoterapia hiperbárica é algo muito lógico de ser usado. Técnica cirúrgica adequada, menos traumática, é muito lógico e adequado. Estimular a cicatrização tecidual com reabilitação e exercício são coisas muito interessantes. Perfeito. Ele falou muita coisa aqui, tudo é muito importante, né? O Big Data, a inteligência artificial. Só que assim, mais ligado para tudo que a gente falou aqui de PRP e célula mesenquimal e outros adjuvantes, o que eu acho interessante é que até hoje se fala muito de fator por fator, né? Porque no pensamento científico a gente tem que comparar dois grupos variando apenas um fator. Então, assim, paciente que usou PRP, paciente que não usou PRP. Paciente que usou célula-tronco, que não usou célula-tronco. Eu acredito que o futuro vai migrar para o seguinte, para usar vários fatores. E a gente não tem ainda estudo comparativo
nesse quesito, mas já existem relatos de caso, por exemplo, de alguém usar célula-tronco, usar PRP e usar uma membrana junto com um reparo do manguito rotador. Hoje em dia tem membranas que você pode usar como um reforço do um próprio tecido, um tendão do próprio paciente, você pode usar como reforço, mas existem já materiais sintéticos, implantes bioindutivos, que permitem que células cresçam nele, que plaquetas fiquem lá soltando fatores de crescimento e que, ao mesmo tempo, aumente a resistência biomecânica. Então, isso eu já não acho que é um futuro tão distante como a genética ou o big data de genética, que é algo que vai chegar, com certeza. Mas a gente já tem, hoje em dia já tem essa tecnologia. Claro que vai ser um custo alto, demanda um trabalho maior, mas a gente vai progredir, acho que rapidamente para isso, para usar uma membrana bioindutiva que dê um reforço estrutural e permita crescimento celular, e nessa membrana você aplicar célula mesenquimal e célula-tronco. Além de toda a técnica bem efetuada, retirando tecidos que não são úteis, né? Tirando a terra seca, como você falou, e usando uma construção estável e fazendo também uma reabilitação adequada, porque já se sabe que o movimento é importante para a cicatrização e para o crescimento das fibras colágenas. Então, evoluindo para isso, eu acho que em questão de poucos anos, a gente já vai conseguir uma evolução maior na questão dos ortobiológicos, da medicina regenerativa, para, num futuro, a gente chegar em algo mais personalizado. Talvez se veja que, para alguns tipos de lesão, não precisa de PRP, ou não precisa de célula-tronco, ou não precisa de nada. Mas, para outros, seria importante. Mas isso, eu acho que é um passo mais adiante, né? Deixa eu fazer uma dúvida. Nós aqui, desde o início, o grupo, né, o nosso grupo, tem investido muito na célula-tronco mesenquimal. Obviamente, a gente coleta a célula-tronco mesenquimal do tecido de cordão e também temos um outro produto que é polpa de dente. E a gente vem de um aprendizado, e foi um contato antigo nosso, que é um dos pais da célula-tronco mesenquimal, que é o Arnold Kaplan, que é uma das autoridades não que criou, porque a célula-tronco não foi criada, mas que estudou muito isso desde o início. E a gente sempre teve aquela noção, e vocês até abordaram isso, que é aquela coisa da célula virar osso, da célula virar cartilagem, da célula virar tecido adiposo, que é aquela plasticidade, que a gente chama de tornar uma célula imatura numa célula madura específica. Com o tempo, a gente foi percebendo em nossos trabalhos, e principalmente em material de cultura, de que a célula-tronco mesenquimal, tal como o plasma rico em plaquetas, ela libera vários fatores conhecidos e até desconhecidos, e que provavelmente ela age em diferentes etapas, seja da cicatrização, seja da reparação ou regeneração. A pergunta que eu faço é que até é uma dúvida, porque nós temos expandido os produtos de nossos clientes para a célula-tronco mesenquimal, a forma imatura. Eu acredito que usar nos tecidos ortopédicos como adjuvante o uso da célula-tronco mesenquimal imatura, por ter mais, naquele momento genético, mais liberação de fatores conhecidos e desconhecidos, mais benéficos, do que eu preparar essa célula, induzir essa célula em laboratório de mesenquimal para, por exemplo, no caso ou condroblasto, ou evoluir para vamos fazer um tendão, uma célula tendinosa, ou por fogaça, professor, vamos fazer um tecido neurológico. Eu tenho a impressão que usar a célula-tronco imatura, não dirigida para o tecido que vai ser usado, tem uma lógica melhor. Não sei se vocês têm uma opinião formada nisso. Eu acho que esse é um assunto super longo, né? Da gente conseguir identificar do ponto de vista científico. É isso. O que dá para dizer assim, quando a gente fala em terapia celular avançada, né, você pegar uma célula, expandi-la, modificá-la ou não e reutilizá-la, né? O conceito, quando a gente
pode dividir didaticamente para as pessoas eu posso fazer algo que eu quase não mexo, que é o minimamente manipulado, que você só centrifuga, filtra, limpa, lava, picota, alguma coisa assim. Ou você pode fazer algo que é mais complexo, que é avançado. E o conceito de avançado no nosso regulatório é isso, quando você pega algo e modifica, ou seja, se eu pegar uma célula, jogar um estimulador, pego uma célula, põe um TGF-beta, ele vira alguma coisa, põe GH e vira alguma coisa, isso é uma terapia avançada. Ou eu expando, né? Faz expansão, ou expando e põe o scaffold. No mundo, uma das coisas na ortopedia, né? Estou falando no mundo da ortopedia, o que a gente tem de terapia celular avançada estabelecida, você tem, basicamente, nessa linha, o uso de condrócito, você pegar um pedaço de cartilagem, levar para um laboratório, expandir, colocar isso daí num frasquinho e colocar de volta num pedaço de cartilagem, colocar isso numa membrana, continuar expandindo e colocar de volta. Esses são 2 produtos que estão aprovados no FDA. O primeiro deles foi aprovado em 97 no FDA, que era um implante autólogo de condrócitos em suspensão líquida. O segundo foi aprovado, acho que em 2014, por aí, 16 no FDA, que é o MACI, M-A-C-I, que é colocando isso numa membrana. Para vocês terem ideia, a primeira pessoa que fez esse trabalho foi um sueco. Ele publicou numa revista que chama New England Journal of Medicine, em 94. Uma revista médica com maior impacto médico até hoje. Eu tive o prazer de viajar um mês com ele num Traveling Fellowship que teve a Sociedade Mundial de Cartilagem. Então a gente pôde bater muito papo a respeito de como foi esse negócio da pesquisa. Aí ele saiu na CBS, saiu na Newsweek, foi falar em tudo quanto é lugar a respeito. Em Boston, em Harvard, começou-se essa pesquisa nos Estados Unidos. O FDA aprovou em 97 e isso faz parte do rol terapêutico das operadoras de saúde. Por exemplo, a United Healthcare, que era antigamente tinha uma joint venture comprada pela Amil, nos Estados Unidos tem lá um código. Se você precisar usar um implante autólogo de condrócito, você coloca esse código, tem essa lesão, você pode usar uma terapia celular avançada, padronizada em pessoas. E faz parte do tratamento convencional. A outra linha que aconteceu, em paralelo, quando isso aconteceu, foi uma linha de um grupo de japoneses, que é o Akitani, que ele fazia a mesma coisa, só que com célula mesenquimal. Então ele pegava mesenquimal, ele não usava o condrócito, não usava cartilagem, ele buscava no aspirado medular, fazia isolamento da célula, a expansão celular, colocava numa membrana e colocava no defeito de cartilagem. E o Akitani seguiu, fez uma linha, isso tem já mais de 20 anos de trabalho do Akitani. O que se percebeu de uma maneira geral, até o momento, com o que a gente consegue mensurar em grupos que foram feitos em países diferentes, Japão, Estados Unidos, Suécia e a Holanda teve bastante implante autólogo de condrócitos, eles tiveram resultados aparentemente iguais. Então, com o que existe na cartilagem comparativa, é difícil de hoje a gente dizer que é melhor ir para mesenquimal ou melhor ir para o condrócito. O que acontece é que, do ponto de vista prático, exceto o fato dessa empresa nos Estados Unidos já ter padronizado com cartilagem condrócito se entende que se a mesenquimal funcionar da mesma maneira, ou um pouco melhor, ela é de uma captação mais fácil. Então você poderia tirar um pedacinho de trás da orelha de alguém, poderia fazer um furinho. O pessoal fala, tirar o sangue da medula óssea. Aliás, é uma coisa para o leigo entender, quando a gente fala medula óssea, ela é do miolo do osso, ela é o tutano, né? O meio. É diferente da medula espinal. É que em inglês a medula espinal chama spinal cord, é a corda da espinha, não tem nada a ver com a medula. E em português, a medula espinal chama medula, que é aquela que o sujeito se machuca e fica paraplégico, tetraplégico, etc., e que não tem nada a ver com a medula do osso, que está no meio do osso e é o sangue, é o tutano. Mas a captação da medula óssea, ela não é uma coisa agressiva e difícil, tanto é assim que existe um exame, que é um mielograma, que a pessoa faz um furinho e tira um pouco de sangue de dentro da medula óssea, e vai no laboratório e faz isso. Então não é uma coisa tão de outro mundo assim. Então a captação é um pouco mais fácil que a da cartilagem. Por quê? Porque a cartilagem, para essa técnica nos Estados Unidos, você precisa fazer uma artroscopia, que é a cirurgia que você vai com uma câmera, você tem que escolher um lugar que se você tirar a cartilagem não vai ser um problema, tem que mandar para o laboratório expandir. E a capacidade de expandir condrócito, vocês vão poder dizer melhor que eu, ela é um pouco mais difícil do que expandir uma célula mesenquimal em quantidade, né? Então, como terapia avançada,
por uma praticidade de captação, por uma capacidade técnica maior e por entender que em alguns tecidos a célula mesenquimal, de fato, ela também é um sinalizador local, ela faz mais sentido. Aliás, o Arnold Kaplan, que você citou... Sinalizador, né? Que ele faleceu faz uns 2, 3 anos, né? E num congresso em Gothenburg, por acaso, que foi um congresso, foi a cidade onde o pessoal começou, na Suécia começaram o implante atual de condrócitos, ele fez questão de soltar um editorial de uma brincadeira da parte dele, que talvez MSC, que é a sigla em inglês para Mesenchymal Stem Cell, que seria a célula coisa, poderia ser mudado para célula sinalizadora medicinal, Medicinal Signaling Cells. Tamanha a crença que ele passou a ter de que a célula mesenquimal ela não precisava necessariamente virar algo, mas que ela também tem a capacidade de atrair o que precisaria vir ali cicatrizar. Então, nessa linha, talvez ela seja mais útil, principalmente nos tecidos em que existe essa atração. Então, na cartilagem, não tem muito quimiotaxia celular, não tem essa coisa de você colocar alguma coisa e começar a ir um monte de condrócito. Mas no tendão, na ligamentização, ou seja, no ligamento, no menisco, talvez seja até mais lógico isso. E além dela ser mais fácil de coletar, né, e de se trabalhar com ela do que a célula diferenciada, essa questão da sinalização é uma via de mão dupla, né? Ela solta citocinas, ela chama células, mas o tecido onde ela é posto também envia sinais para ela que vão fazer ela se diferenciar na linhagem que necessária, né? Então, talvez todo esse trabalho de você diferenciar ela não vale a pena diante do potencial que ela tem de se autodiferenciar e do próprio corpo nosso dar o caminho de para onde ela deve ir. Não, então, eu gostaria de agradecer vocês pela ilustração aqui de temas extremamente importantes, profundos que vocês falaram. E gostaria que vocês, como dizem por aí, o microfone aberto, o microfone de vocês, só não leva porque é delas. Né? Desse é o recado aí, cara. Primeiro, agradecer demais o convite, agradecer a vocês dois por uma parceria muito grande e científica e que sempre foi de uma maneira muito honesta do ponto de vista científico. Então, acho que eu faço questão de falar isso publicamente, porque dentro da universidade, quando a gente faz pesquisa, muitas vezes existem buscas de parceiros de pesquisa que têm interesse de direcionamento de resultado. Isso nunca aconteceu. Então, eu faço, às vezes, de falar isso publicamente, que das pesquisas que a gente participou conjuntamente, vocês trataram de uma maneira com isonomia e tranquilidade, da gente ter liberdade de fazê-la da melhor maneira e buscar o resultado correto e publicar o que a gente acreditasse. Então, fica meu muito obrigado público, além do convite a todos esses anos de parceria. E um assunto a mais que eu gostaria de falar, porque vai ter muita gente assistindo que pode se interessar pela área da saúde, né? Tem gente que pensa em fazer odontologia, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, que pense em fazer ortopedia e traumatologia, que, aliás, eu acho uma área sensacional. Se você estiver fazendo medicina, estiver pensando em alguma coisa, pense em fazer ortopedia e traumatologia. Eu acho algo muito bom. Para quem vai atuar por pelo menos aí mais que 5, 10, 15 anos na área da saúde e tratando lesão musculoesquelética, medicina do esporte, estude, vá atrás e tente conhecer cada vez mais os ortobiológicos, os adjuvantes terapêuticos, os métodos de melhorar a cicatrização. Porque, sem sombra de dúvida, essa é uma área que vai crescer sobremaneira. Exemplo disso, se vocês entrarem hoje nos sites da Cleveland Clinic, de Harvard, de Yale, existem áreas de medicina regenerativa. O que há 10, 15 anos não tinha, em Stanford e assim vai. As sociedades hoje, Sociedade Americana de Ortopedia, Sociedade Brasileira de Ortopedia, e assim vai, a Sociedade Europeia, tem livros, tem divisões, comitês relacionados à medicina regenerativa musculoesquelética, o que há 10, 15 anos atrás era muito incipiente. Tem cursos hoje vindo de boas universidades, com bons respaldos, de maneira séria, sendo dados na mesma linha. Então, entendam vocês que isso está crescente, é importante que se estude e se desenvolva nessa área. Eu acho que fica o recado aqui de que, a despeito de no passado ter havido algum olhar um pouco mais de dúvida
se os ortobiológicos e se os métodos adjuvantes para cicatrização tecidual iriam se estabelecer, é claro que eles vão e acho que vale a pena se envolver e aprender no seu uso sério, correto, com uma medicina centrada no paciente, pensando o bem melhor que a gente pode fazer para aquele que se abre para a gente com uma lesão e se entrega para que a gente ajude na cicatrização, no retornar à qualidade de vida boa. Mas é isso. Um abraço a todos. Eu queria agradecer vocês, agradecer o convite para vir aqui. É o primeiro podcast de que eu participo, então foi algo novo. Mas agradecer por todo o apoio de vocês, né? O meu doutorado não teria acontecido do jeito que foi sem vocês. E reforçar o que o Demange falou, que foi sempre uma ajuda muito ética, sem nenhuma forçação de querer direcionar o resultado. Então isso eu acho que merece ser falado mesmo. Então, agradeço de verdade. E aí eu reforço as palavras do Demange, e assim, que a medicina regenerativa, né, os ortobiológicos, eles não é o futuro, é o presente. Eles já estão aí. Daqui para frente é saber se eles vão ser mais utilizados para um lado ou para o outro, se eles vão ser mais utilizados um deles ou outro, ou em associação, como eu falei antes, mas isso vai cada vez mais ampliar o uso. Então, quem tiver interesse, quem quiser se envolver nisso, sempre estudar na área da saúde, é muito importante se manter atualizado, ver as evidências para você conseguir entender de uma maneira crítica o que funciona, o que não funciona, juntando evidência científica com a sua prática médica. Mas não é mais o tempo de ter a mente fechada e falar que isso não vai pegar. Vai pegar. A questão vai se refinar ainda e a gente já está no começo de uma caminhada, mas a gente já está, o barco já tá andando. Olá, pessoal. Acabou. E agradecer muito, esses dois. Eu não vou nem. São colegas, amigos, que fizeram trabalhos honestos, trouxeram resultados para nós da Criogênese excelente. E agradecer nessa confiança, porque não é fácil essa relação entre uma empresa e a universidade. E sempre o nosso papel, o meu papel e do Luiz, foi basicamente fazer com que o trabalho no Hospital das Clínicas fosse independente. Qualquer resultado que fosse. A gente queria o resultado real, sem nenhuma interferência. Por isso eu conto com vocês, distribuam esse filme para todos, entrem na nossa página, eu não sei nem os nomes, né, que são vários, né, Instagram, enfim, vários. Não esqueçam, são 2 autoridades na área da ortopedia, vai ter o acesso deles para qualquer dúvida, e é isso aí. Valeu. Isso aí.